Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 5. Estamos de volta, hein, galerinha? Fizemos aquele breve intervalo. Vocês já conhecem aquele intervalo rapidinho, só pra gente beber uma água, esticar um pouquinho as pernas. Já estamos de volta, galerinha. Hoje, tratando sobre gêneros textuais. Vamos fazer, como já fizemos na primeira parte do nosso encontro, aquele resumão do que são tipos de texto, o que são gêneros textuais, como é que a gente categoriza esses textos e quais são algumas características que a gente espera encontrar nos textos. E aí, gente, a partir disso, vamos tratar agora do gênero textual depoimento, gênero textual testemunho. Tá ok, gente? Então a gente viu algo bem maior, algo bem mais geral. Agora a gente vai focar, a gente vai ver algo mais específico, algo mais pontual, que é um gênero apenas. Vamos que vamos? Vem comigo, a gente vai continuar aqui com o nosso encontro. Galerinha, take a closer look. Dá uma olhadinha mais de perto. Vamos colocar aí nossas lentes, nossa lente de aumento sobre um gênero apenas, então. Vamos enfocar, então, num gênero apenas, que a gente chama ele de depoimento ou relato. Galerinha, esse tipo de texto, pessoal, tem como ponto central a ideia de experiência. Galera, não adianta você pensar que não vai ter espaço para a sua experiência. Você tem como discutir sobre a sua experiência falando sobre depoimentos ou relatos. Gente, no gênero depoimento, nós vamos encontrar, observe só, um recurso textual muito utilizado. Gente, a gente usa muito esse gênero depoimento nos dias de hoje, principalmente nas redes sociais. O que é que você está fazendo nas redes sociais quando você posta alguma coisa sobre você, alguma coisa sobre a sua família? Quando você fala sobre aquilo que você está fazendo, um restaurante que você foi, o cinema para assistir um filme, como você está se sentindo, se você hoje está triste, se você hoje está mais feliz, se hoje você acordou de mau humor. Tirar fotos sorrindo, tirar foto de uma viagem, Gente, isso daí é relato, não tem para onde. É mostrar as suas experiências. Mostrar como você se comporta no mundo, como você está sendo, fazendo, acontecendo no nosso cotidiano, na nossa sociedade, na sua comunidade. Então, gente, esse tipo de texto, melhor dizendo, esse gênero textual, ele é utilizado costumeiramente para expor, ele vai falar, olha só, as suas angústias, os fatos que estão acontecendo na vida da pessoa. Olha, hoje eu estou triste, ou essa noite eu tive uma insônia, e estou aqui numa fila enorme, não sei que horas eu vou sair daqui. Muito trabalho, hoje eu estou entediado, queria estar fazendo alguma coisa diferente. Pessoas que tiram fotos, postam stories, por exemplo, em viagens, fim de semana com os meus pais e por aí vai. Sobretudo, pensando nas tecnologias digitais de comunicação e de informação. Isso se tornou muito mais comum. Isso se tornou muito mais prático, acontece o tempo todo. Tá bom, gente? Então é perceber o quanto que nós temos a palma da mão esse texto no formato de depoimentos ou relatos. O tempo inteiro você encontra esse texto, principalmente nas suas redes sociais. Então, gente, vamos ver aqui, olha só, um conceito. Vamos ver então qual é a definição de depoimento. Depoimento é uma declaração que se faz publicamente, ou seja, para todo mundo. Não é um público específico, é para todo mundo, publicamente, sobre alguma coisa. Ou às vezes é feito para alguém específico, né, gente? Você pode, por exemplo, nas redes sociais, quando você vai contar a experiência para o seu grupo de amigos mais próximos, ou quando você desabafa com o seu melhor amigo, por exemplo.
Muita gente faz isso, né? Você desabafa, conta aí alguma coisa para o seu melhor amigo. Pode ser um depoimento de amor, pode ser um depoimento de amizade, de aniversário. Olha só, hoje é seu aniversário, uma pessoa que eu gosto muito, e você conta toda a sua experiência. Meu amigo de longa data, meu primo, minha mãe, por aí vai. Essa declaração, gente, ela costuma ser feita por uma testemunha. E aí, nesse contexto em que há uma testemunha, você encontra, olha só, também uma parte interessada. Gente, isso daqui já se refere ao processo jurídico, já se refere ao direito, aí é uma outra esfera, galerinha, é um outro contexto. Você consegue perceber isso? É uma outra esfera. Nesse contexto, você vai encontrar personagens como provas, um juiz, uma testemunha. E se o juiz aceita o seu depoimento da testemunha, isso vai servir como prova naquele processo. Então é isso, galera. É isso que é um depoimento ou um relato. Certamente ele estando embasado em fatos, em experiências da pessoa que está aí desabafando, está contando aí a história. Galerinha, os depoimentos ou relatos possuem algumas características comuns. Lembra que gênero textual é um conjunto de categorias comuns? Vamos ver então quais são as características comuns que a gente encontra nesse gênero textual, nesse depoimento ou relato. Vamos ver então? Olha só, esse depoimento, galerinha, narra, então a gente já percebe qual é o tipo de texto, qual é a tipologia textual. É um texto narrativo, ele conta uma história. Então ele vai contar sobre um fato específico vivido por uma pessoa. Pessoal, então você consegue perceber que isso a gente pode chamar também de experiência, galera. Justamente. E isso tem função, tem intenção injuntiva. Por quê, gente? Porque o injuntivo, você deve lembrar que é aquilo que instrui, é aquilo que traz para o receptor a noção de verdade. Apesar de ser só um viés, né? Imagine que você está contando um depoimento amoroso. Uma briga que ocorreu entre um casal. Gente, você sabe que numa briga entre pessoas sempre existem dois lados, né? Mas aí eu tô certo, muito bem. Mas e o lado da outra pessoa? Pois é, quando você não tem acesso aos dois lados, você consegue perceber que aquele depoimento que está sendo feito, ele é feito prezando por um lado, automaticamente desprezando o outro. Então a intenção aí é a intenção injuntiva, ou seja, de prescrição da realidade. Olha, aconteceu dessa maneira e eu sinto isso. Então, é dessa maneira que acontece. Geralmente, o narrador, aquele que conta a história, não é uma narração, não é o contar de uma história. Quem é o narrador? Quem é que conta a história? Na grande maioria das vezes, o narrador é em primeira pessoa. E este é o protagonista da história. É ele que é o personagem principal. É ele o personagem mais importante do texto. Ele que vai falar sobre a vida dele. Já que o conteúdo é a sua própria vida, é a sua própria experiência, aquele evento, certamente ele vai ser o protagonista. Ou seja, a personagem mais importante. Uma outra característica dos depoimentos é que há elementos básicos da narrativa. Tem para onde, né, gente? É um texto narrativo, então as características são dos textos narrativos. Por exemplo, sequência de fatos. Primeiro aconteceu isso, em seguida aquilo, pode ter um flashback no meio da história, fazer um parênteses, mas há uma sequência. Tem pessoas envolvidas, quem são as personagens? Sou eu,
era a pessoa com quem eu estava, é meu parente, é meu irmão, pode ser o par romântico, namorado, namorada, seja o que for. Tem que ter um tempo. Ah, isso aconteceu há 10 anos atrás, isso aconteceu ontem. Ainda estou martelando isso que aconteceu ontem à noite, aconteceu semana passada. Você precisa trazer esse contexto de tempo. Pode trazer também o espaço. Olha, a discussão aconteceu no cinema, ou esse momento maravilhoso aconteceu na nossa cozinha, nós estávamos cozinhando juntos e foi um momento incrível. Você pode também pensar em um enredo, né, pessoal? Precisa haver o enredo. O enredo é a trama. Como é que acontece a relação entre os personagens? É todo o conflito ou é toda a discussão, o debate sobre algum tema e por aí vai. Então isso, galerinha, é possível de você encontrar quando analisando um depoimento. Outra característica é perceber quem vivenciou aquela história, pois é a mesma pessoa que fará o depoimento. Então, galerinha, você percebe que o narrador e personagem principal são a mesma pessoa. Essa é, claro, uma característica também do depoimento, da narrativa que traz como narrador um personagem, tá bom? Então aí nós temos um narrador-personagem. Vamos para mais características. Olha só, quando você estiver tratando de verbos e pronomes, provavelmente a predominância vai estar na primeira pessoa. Os verbos e os pronomes estarão na primeira pessoa. As temáticas, aí não. Quando você estiver tratando de temas, assuntos, aí é variado, galera. Aí são muitas as possibilidades, como a gente já foi falando, né? Pode ser um texto que fale de amor, pode ser um texto que fale sobre uma briga, uma experiência de uma viagem, pode ser o seu dia de trabalho. Tudo isso aí, gente, pode ser usado como tema de um depoimento. Trazendo como tema aquele depoimento do espaço jurídico, é claro que o tema vai ser o evento que aconteceu, o crime, ou que aconteceu a situação, aconteceu a suspeita, e por aí vai, tá bom? É importante que você perceba que as temáticas vão variar conforme o contexto, conforme a situação, tá bom? Essa temática aí é uma temática que costuma ser livre, mas é claro que ela vai depender do grau de exposição, né, gente? Você não vai ter uma temática livre para falar sobre seus sentimentos mais profundos publicamente em uma publicação nas redes sociais. Não, gente. Você vai selecionar o seu público. Então, a temática ela vai depender de quem ouve, de quem participa. Isso é importante, galera. Isso é importantíssimo. Quem é o seu receptor? Quem recebe essa mensagem? E quanto à linguagem? Galera, a linguagem costuma ser utilizando o registro padrão. Isso acontece na maioria das vezes. Contudo, nas redes sociais a gente percebe que não há essa necessidade. As pessoas nas redes sociais se expressam de maneira mais livre, elas se expressam de maneira mais coloquial. Então esse registro padrão da língua, ele termina ficando um pouco de lado. Não é tão obrigatório assim que seja dessa maneira, tá bom? É interessante observar isso também. E quanto aos verbos, na grande maioria das vezes esses verbos estarão no pretérito perfeito ou ainda no presente do indicativo. Por quê? Porque é uma história que está sendo contada. Se a história está sendo contada, ela já aconteceu. Se ela já aconteceu, foi no passado, foi no pretérito. Não volta mais. Você também pode usar situações no presente. Olha, aconteceu isso, mas agora eu estou me sentindo assim. Agora eu estou frustrado, agora eu estou apaixonado, agora eu estou carente, agora eu estou meio triste.
Todas essas são possibilidades viáveis. Ok, gente? Então, essas são algumas características dos textos do gênero depoimento. Vamos praticar? Vamos começar com esse texto. Esse texto, galerinha, é muito legal porque você vai conseguir observar muita coisa. Gente, a primeira coisa que você percebe é que começa com o título 10 stars, 10 estrelas. Professor, e vai falar do quê? De uma constelação? São muitas estrelas assim? Do que vai falar esse texto? Vamos perceber um pouquinho mais profundamente? Observe só. Já começa com as 5 estrelazinhas preenchidas. Ah, professor, então está sendo feito aí, olha só, um rating. Está sendo avaliada alguma coisa. E segundo o autor do texto, ele mereceu o máximo, a nota máxima, 5 estrelas. Mas observa só que o autor diz aqui, ó, que poderia dar até 10 estrelas se pudesse. Então, a pessoa que escreveu esse texto gostou muito do serviço. Gostou muito daquilo que recebeu nesse serviço. É interessante perceber que houve uma grande recepção dessa pessoa. A avaliação foi bastante produtiva. Vamos observar mais algumas coisas? Olha só. O texto foi escrito em dezembro, dia 19 do ano de 2019. E foi escrito por essa pessoa, JS. Professor, a pessoa então não se identificou? Não. Às vezes, pessoal, a pessoa não precisa se identificar, não. Tá tudo bem. A pessoa simplesmente colocou aí 2 letrinhas iniciais aí do nome dela, tá tudo bem. Então, você pode compreender que provavelmente o conteúdo desse texto é um conteúdo sensível, né, galera? É um conteúdo que provavelmente é interessante que a pessoa não se identifique. Não é necessária a identificação de quem escreveu esse texto. E já começa falando, olha só, sobre um plateau. Essa palavra aqui vem lá do francês, não é? Perfeito. Plateau em francês, gente, é uma montanha. Aquela montanha de escarpada, que parece uma mesa. Então, é uma montanha que parece algo firme. Assim, ó, como um gráfico dessa maneira. Ela fala de plateau, então você entende como essa parte aqui, que é uma parte mais lisa, uma parte em que não há oscilações, uma parte de constância. Tudo bem? Maravilha. Outra coisa importante que você perceba, além dessa expressão em francês, é que o texto ele é um texto curto. Olha só, são apenas 3, 6, 7 linhas. É algo curtinho. Por quê? Porque é algo que foi publicado nas redes, pessoal. Costumam ser textos curtos. Não tem essa ideia de textos muito longos. Então, segundo aqui a pessoa que escreveu o texto, diz que o platô, olha só, foi durante 14 anos. Trying to lose just 10 to 15 pounds. Olha só, tentando perder de 10 a 15 pounds. Professor, o que é um pound? Gente, pound é uma medida de peso. Então, professor, por que a pessoa não usa quilogramas? Pois é, gente. Em inglês, não costuma se usar quilogramas. As pessoas costumam utilizar mais esses pounds. Um pound, pessoal, costuma ser por volta de meia grama. Ou melhor, de meio quilo, perdão. Então, a ideia é que, na verdade, mais pontualmente, um pound são 453 gramas. Uma coisa pela outra fica mais ou menos meio quilo, tá bom? Então, a pessoa queria perder, olha só, entre 5 e 7 quilos. Então, aí, professor, está falando aí da perda de peso. Exatamente, gente. Tá falando aí sobre perder peso, galera. E aí a pessoa fala que houve um platô, ou seja, houve um espaço de tempo em que a pessoa, 14 anos de constância, em que a pessoa queria perder esses 10 a 15 pounds. E por que é tão difícil? Ela se interroga. I finally found the place. Eu finalmente encontrei o lugar, eu finalmente encontrei o suporte, a ajuda e a estrutura para conseguir fazer o que eu precisava
para perder esses 10 pounds, para perder esses 5 quilos. It doesn't sound like much. Não parece ser muita coisa, não. But it is a big deal to me. Mas, olha só, é algo importante para mim. Observa que a pessoa está falando de sua experiência. Para mim é importante. Respeite como eu sinto. Talvez para outras pessoas esses 10, esses 7 quilos, esses 5 quilos, não seja nem muita coisa não, mas para essa pessoa é algo importante. I'm on the way and feeling healthier. Eu estou no caminho e estou me sentindo mais saudável. More energetic, mais energizado, mais energético e mais feliz de como eu estive há um bom tempo. The staff, então as pessoas que trabalham, são maravilhosas. Na HWL. Gente, o que será que é essa HWL? Alguma ideia? O professor não explicou. Não, eu não sei o que é essa sigla trata. O que é que essa sigla significa? Pois é, galerinha. Essa sigla deve ter alguma razão, com algum motivo, alguma conexão com o que a gente encontra aí no nosso texto sobre perda de peso. Vocês concordam? Muito provavelmente, né? A gente tem alguma coisa a ver com perda de peso. É um staff e está sendo avaliado. Então, gente, é uma empresa. Justamente, é uma empresa que faz programas para que as pessoas percam peso. E aí, olha só, estão sempre motivando a gente, sempre nos dando parabéns em todas as oportunidades, em todas as mudanças. Tonya has been so happy. Olha só, essa personagem aqui, a Tonya, provavelmente é uma pessoa que faz parte do staff, pessoa que trabalha na empresa. Então, segundo aí o texto, olha só, a Tonya, sempre muito animada, olha só, ficava muito feliz com o meu progresso. Ela me encorajava a cuidar dessas calorias, perder o peso dentro de cada mês. I just love this place. Eu amo esse lugar. Eu estou muito feliz em encontrá-lo. I would recommend. Então eu recomendaria. Olha aí o final, ó. A pessoa diz que faria recomendações sobre o lugar. Olha que interessante, hein, gente? Recomendaria o lugar para pessoas que necessitam desse serviço. E aí, para eles, para a empresa HWL, todas essas 10 estrelas que nem existem, mas aí a pessoa decidiu, olha só, eu vou dar todas as estrelas possíveis, porque é muito importante. Foi um trabalho de excelência para a pessoa que assinou aí embaixo, olha só, JS. Foi esse o nome que ela decidiu, ela ou ele, não sei quem é essa personagem, né? Decidiu trazer aí para a sua postagem, tá bom? O seu depoimento. Belezinha, galera? Show de bola? Vamos então para nossas questões. Observe só, questão de número 1. Do que trata o enredo desse texto? Gente, percebeu que o texto é narrativo, ele conta a história? Passou um tempo que não conseguia perder peso, contratou os serviços da empresa e a partir daí começou a conseguir, elogia as pessoas que estavam juntas. Então, esse texto, galerinha, trata de letra A. Pessoas que se assemelham fisicamente. É isso que o texto traz? Pessoas que são parecidas fisicamente. Letra B, o personagem principal perdeu peso e está bem feliz com isso. É isso, galerinha, que aconteceu? Letra C, o descontentamento do personagem principal. Ou letra D, o personagem não indicaria os serviços da HWL. Galera, vamos por partes. A letra D diz que não indicaria, tá errado. Olha aqui o finalzinho do texto, observe só. I would recommend it. Eu recomendaria. Se a pessoa recomenda algo é porque gostou, né, gente? Se a pessoa vai recomendar, tá dando, olha só, 10 estrelas. 10 estrelas.
sendo que só pode dar 5. Ela tá querendo dar 10 estrelas. Foi um serviço muito bom. Ela recomendaria sim. A letra D, gente, não é a resposta correta, não. Ela não indicaria, a pessoa recomendaria sim. Letra C fala do descontentamento. Não, galera. O texto não fala que a personagem está descontente, não. Muito pelo contrário. A personagem se mostra muito satisfeita com aquilo que foi trazido como resultado. A pessoa se mostra muito feliz com o resultado. Você consegue perceber que ela se encontra muito feliz. Recomendaria, inclusive, que aquilo fosse feito para outras pessoas. Letra A ou letra B. O que vocês marcariam, galera? Anota aí no chat para mim. É claro que a participação de vocês é importantíssima, hein? O que você marcaria? Conta aí. Pessoal, a letra A não pode ser a nossa resposta, né? A letra A fala de pessoas semelhantes fisicamente. Não é isso, gente. O nosso texto não tem esse foco. O foco do texto é falar sobre a conquista, a perda de peso dessa pessoa que estava falando. Certamente ela disse que se sente melhor, se sente mais tranquila, se sente mais saudável. O personagem principal perdeu peso. Verdade. Está feliz com isso. Verdade também. Nossa resposta da questão número 1 é a letra B de Brasil. Show de bola. Vamos para mais uma questão. Questão agora, olha só, de número 2. Ainda sobre esse texto. Vamos observar, então, mais detalhes. Qual é o gênero a que esse texto se refere? Esse texto pertence a qual gênero do discurso? Vamos observar, então? Letra A diz que é uma novel, galera. Novel é um romance. Cuidado, cuidado, cuidado para você não escorregar. Novel, eu sei, parece novela, mas não é, galerinha. Novel não é uma novela. Novel é falso cognato. Parece, mas não é. Novel significa romance. Cuidado, romance também não é necessariamente aquele romance romântico, pessoal. Romance é aquele texto que é um livro, que conta uma história, tá ok? O romance, ele vai contar para você como aconteceu tudo aquilo. Então, gente, o romance não é um romance, né, gente? É bem menor do que o texto romance. Não dá pra gente dizer que é o mesmo gênero, não. Letra A não é a nossa resposta. Letra B de bola. Social media post. Será que é uma postagem? Uma postagem nas redes sociais? Uma postagem nas redes sociais? É isso, galera? Não, né, gente? Não tem nenhuma postagem aí, não. Você não tá postando isso aí na internet, não. Não é uma postagem no Instagram ou no Facebook, nada disso, nada disso. O nosso texto, ele não tem esse teor de postagem. Na verdade, o nosso texto não é letra B. Estamos entre letra C e D. Letra C, galera, diz que é uma recipe, que é uma receita. E aí, o que você acha? Será que esse texto é uma receita? Tem aí aqueles elementos que a gente falou mais cedo. Fala, por exemplo, sobre ingredientes, modo de preparo, porções. Não, galera, não falou sobre nada disso. Então, nossa resposta não pode ser uma recipe, não é uma receita. Então, certamente, nossa resposta é a letra D de dado. Nós estamos falando de um depoimento. Estamos falando de um testimonial. É isso aí. É o depoimento de uma pessoa que perdeu peso. E por conta disso se encontra satisfeita, né? A pessoa está feliz porque se encontra mais saudável. Ok? Questão número 2, resposta letra D de dado. Vamos para mais uma? Agora vamos para mais um texto. Mais um texto aí de exemplo para que a gente possa analisar e a partir dele
a gente possa trazer aí mais questões. Vamos que vamos! Galerinha, esse texto ele é um pouquinho mais extenso, mas ele também é um exemplo de depoimento. Eu quero que vocês observem bem, tá? Vamos lá? Observe que a gente inicia aqui por essa palavra esquisita, ó. Salzburg. Não sei bem o que seja isso, não. Vamos ler o texto para ver se a gente encontra o que mais a gente pode ter de informação sobre isso. Antes de ler o texto, observa aqui embaixo, ó, Samantha Carey. Então, diferentemente do nosso primeiro texto, esse daqui a pessoa já quis se identificar, a pessoa já preferiu falar seu próprio nome. Então, ela é a Samantha Carey. E aí, olha só, ela está falando aí que esse Salzburg Study Abroad é um programa de estudos fora do país. Anota aí que é importante, hein? Abroad é fora do seu país, no estrangeiro. Então, gente, você consegue perceber que nós temos aí um programa de estudos e o nome do programa de estudos é Salzburg. É um programa de estudos fora do país de origem da pessoa. Então, segundo ela, foi uma experiência. Olha aí os adjetivos, ó. Amazing. Foi uma experiência incrível. Amazing, algo incrível. Foi uma experiência maravilhosa. I got learn about new culture. Olha o que ela aprendeu. Olha o que a Samantha aprendeu sobre a nova cultura. E ainda estava aprendendo sobre si mesma, gente. Viajar para fora do seu país, certamente, é uma experiência na qual você consegue muito aprendizado. Tanto sobre a cultura do próximo, quanto ao respeito que você deve ter ao próximo, quanto a você mesmo. Você se conhece como pessoa, você se modifica como indivíduo. Olha o que ela diz aqui então. I love that I was able to study music. Ela amou o fato de poder estudar música. Onde, gente? Lá no Mozart's birthplace. Gente, birth é local de nascimento. Birthplace é o local onde o Mozart nasceu. Gente, olha só. O local onde Mozart nasceu certamente é um local interessantíssimo para se estudar música. William Mozart foi um dos maiores gênios da composição de músicas do planeta. Então, certamente é interessantíssimo estudar nesse local onde ele nasceu. Continuando aqui o texto, olha só. It made learning much more interactive. Isso fez com que a aprendizagem fosse muito mais interativa. Isso é importantíssimo, né, gente? Ter uma interação no momento da aprendizagem. E fez com que essa maneira de aprender fosse única. Qual é a oportunidade que a gente tem de ir até o local de nascimento de Mozart para poder aprender música? É algo inacreditável. I now have a desire. Qual é o desejo dela? Viajar o mundo, travel the world, experienciar novas culturas. Olha só o quanto ela teve de crescimento então, né, gente? Mudou. Ela quer agora aprender mais sobre novas culturas. E certamente isso vai fazer com que ela possa se modificar mais ainda, aprender mais ainda, enriquecer mais ainda aquilo que ela gostaria de ser ou de ter. I love that this program, outra coisa que ela amou, né? Que esse programa permite à comunidade acadêmica, aos estudantes da comunidade acadêmica, a oportunidade, olha só, dá essa oportunidade de viajar para fora. É um programa de viagem internacional, é viajar para fora do país. Então, essa oportunidade, segundo ela amou, ela adorou. Olha os adjetivos, hein? Ela amou essa oportunidade. Para ela foi algo um diferencial.
I would encourage. Olha aí como é que ela finaliza. Lembra que o outro texto, a pessoa finalizou dizendo o quê? Eu recomendaria os serviços, foram muito bons. Eu recomendaria. Já aqui, olha só o que ela diz, ó, I would encourage. Ela encorajaria outras pessoas. Então, ela daria essa oportunidade para que outras pessoas fizessem. Eu encorajaria outras pessoas a observar esse programa, a ir atrás desse programa, a escolher fazer parte desse programa. É algo interessante, segundo ela, para essa aprendizagem, essa experiência de vida. Então, gente, é isso aí que o nosso texto traz como ensinamento. A Samantha Carey fala um pouco sobre as suas experiências. Belezinha? Vamos continuando? Vamos agora para as questões, né? Questões agora sobre esse texto. Questão 3. Do que trata o enredo desse texto? Letra A. O personagem principal está chateado porque viajou para outro país. Galera, foi isso. A Samantha Carey viajou para outro país e ficou chateada? Não, gente, nada disso. Ela não está chateada, não. Muito pelo contrário, ela está feliz com a experiência que ela teve. Letra B de bola. O personagem principal está feliz com a educação de seu próprio país. Que a personagem está feliz, ela está feliz. Que é no quesito educação, também é. Até aqui nossa resposta está corretíssima. Mas é do próprio país, gente. Foi sobre o próprio país? Não, pessoal, não foi. Lembra aí que a gente mostrou lá no texto a palavrinha abroad. Abroad é fora do país. Na experiência não foi dentro do seu próprio país. Resposta letra B não é nossa resposta correta. Vamos de letra C, então? O narrador está criticando um programa de estudos porque esse programa não possui uma bolsa. Será que foi isso, gente? Foram feitas críticas? Não, pessoal, está fazendo elogios. E esse programa de estudo não possui bolsa. Galera, bolsa de estudo em inglês é scholarship. Olha aí o tamanhão da palavra. Scholarship. Essa palavra apareceu aí no nosso texto, apareceu. Scholarship. Bolsa de estudos? Não, gente. O texto não trouxe essa palavra para a gente, não. O texto não contemplou a experiência sobre bolsa de estudos. Não. Então, a letra C não vai ser a nossa resposta. Professor, só sobrou a letra D. Vamos conferir a letra D, se é mesmo a resposta da questão 3? O personagem principal tece elogios à oportunidade de estudar fora de seu país através do programa. Perfeito, galera. O personagem traz elogios sobre essa oportunidade. Fala da experiência, de como foi desafiador, como foi a aprendizagem. Olha a experiência. Aprender lá no mesmo local em que William Mozart nasceu, pessoal. Certamente foi uma aprendizagem incrível, não é mesmo? Foi uma oportunidade incrível. Resposta correta da questão número 3, letra D de dado. Temos 4 minutos, dá tempo a gente resolver pelo menos mais uma questão, hein? Ainda sobre esse texto, vamos para a questão de número 4. Segundo o texto, podemos compreender que, letra A, agora um desejo de viajar dentro do próprio país. Letra B, a próxima viagem que a Samantha fará, ela irá explorar mais sobre o mundo dos negócios. Letra C, o narrador indicaria a outras pessoas o programa de viagens da Salzburg. E letra D, o personagem principal agradece por ter conhecido pessoalmente William Mozart. E aí, galera, o que vocês marcariam nessa questão? Vamos pensar um pouquinho? Pensa aí um pouquinho o que você marcaria, meu querido aluno. Gente, a letra A fala sobre o desejo de viajar dentro do próprio país. Ela falou de viajar dentro do próprio país? Não, gente.
isso aí não foi comentado não, viu? O que ela comentou foi que essa oportunidade foi diferente para ela, foi algo novo e que ela aprendeu muita coisa. Ela fala que aprendeu sobre a cultura, ela fala que aprendeu sobre si mesma, mas falar sobre viajar no próprio país, não, gente, teve isso aí não, viu? Teve isso daí não. Deve perceber que não houve isso. Nossa resposta não pode ser a letra A. Letra B fala de viagem de negócios. Não, gente. Não mencionou-se nada sobre a expressão business. Negócios em inglês. Negócios em inglês são business. Foi falado alguma coisa sobre business, pessoal? Não, gente. Não foi mencionado nada sobre business. Então, nossa resposta, letra B de bola, não é nossa resposta correta. Que tal a letra C? Então, o narrador indicaria a outras pessoas o programa. Parece que é essa a nossa resposta, né, gente? Aqui no finalzinho, vou voltar aqui no texto, ó. I would encourage, ela encorajaria outras pessoas. Encorajar outras pessoas é o mesmo que indicar para outras pessoas. Olha, é uma oportunidade muito legal, você deveria fazer isso. Acho que é algo muito legal. Então, nossa resposta correta é a letra C. Ela indicaria outras pessoas, sim. Letra C, de Canal Educação. Nossa resposta da questão de número 4. A letra D, gente, é uma resposta absurda. Ter conhecido William Mozart pessoalmente? Não, gente, William Mozart morreu faz mais de 100 anos, pessoal. Não dá para conhecer William Mozart na vida real. É algo impossível. O cara já morreu faz muito tempo. Então, como é algo impossível, nossa resposta realmente é a letra C, de Canal Educação. O narrador indicaria outras pessoas que fossem para o programa de viagens da Salzburg. Galerinha, é isso então. Nosso tempo está se esgotando. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui essa noite. Vimos hoje mais a fundo nessa segunda parte do nosso encontro sobre o gênero depoimento, galera. E o quanto é importante falar sobre relatos, experiências. E vimos 2 exemplos. Eu tinha trazido 3 textos, mas o tempo não foi o suficiente para vermos os 3. Não tem importância, numa outra oportunidade a gente pode falar um pouco mais sobre este gênero mais específico. Vimos um primeiro texto sobre a perda de peso em um programa de emagrecimento e no segundo relato sobre um programa de viagens para estudar fora do país. E resolvemos, é claro, algumas questões a respeito desses textos. Galerinha, estamos encerrando o encontro de hoje. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e eu vejo vocês na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá. Bye, bye. See you.